É a província de Fujian, na costa sudeste da China. É uma terra de beleza deslumbrante, onde lagos, rios, campos e montanhas se entrelaçam harmoniosamente. Nossa exploração de Fujian começará nas magníficas montanhas Wuyi, no noroeste, fronteira com Jiangxi. Partimos dos céus desta imponente cordilheira em uma jornada que nos apresentará a lenda de uma folha e a uma antiga aldeia com um passado muito próspero. Esta viagem oferecerá uma nova perspectiva sobre as formações rochosas inusitadas de Danxia e revelará a beleza estonteante dos campos em socalcos cobertos por flores de lótus. A falha de Tongmuguan, um cânion em forma de V e abismo natural, delimita a fronteira entre Fujian e Jiangxi. Voando ao sul, montanhas Wuyi. Nossa jornada por Fujian começou. Em comparação com outras áreas florestadas na mesma latitude, as matas das montanhas Wuyi têm muito em comum com as selvas de regiões subtropicais. É por isso que elas têm incrível biodiversidade. Quentes e úmidos, fervilhando de insetos, estes vales verdes proporcionam condições ideais para uma variedade surpreendente de anfíbios, répteis e aves. A serenidade e lentidão na vida. Exatamente como a natureza planejou. Tudo parece acontecer em seu próprio ritmo nas montanhas Wuyi, até mesmo rios e riachos. Este é o riacho Jiuke. Antes de chegar às montanhas Wuyi, ele é um fluxo impetuoso e rápido, mas depois desacelera, serpenteando casualmente pelas colinas, talvez apreciando a paisagem também. Em 1183, Juxi, um neoconfucionista da dinastia Song do Sul, retornou às montanhas Wuyi após renunciar ao seu cargo governamental. Ele veio para cá, para a quinta curva do riacho Jiuke, para fundar uma academia, escrever livros e transmitir suas ideias aos seus discípulos. Zuxi uma vez subiu o rio, ao longo de suas margens, e registrou uma canção de pescador, a poesia estilo Zhao de Jiuke. Talvez nada resuma a paisagem de Wuyi mais do que o Pico Nu, que se ergue majestoso sobre as margens do riacho Jiuke. De fato, Zuxi uma vez escreveu um poema sobre ele, no qual comparou o majestoso pilar a uma mulher. Esguio e gracioso, o Pico Unu se ergue na segunda curva do riacho, com flores na cabeça e a água a beijar-lhe os pés. Pergunto, quem ela espera? As montanhas Wuyi são ricas em chá. Voando, arbustos de chá cobrem as montanhas. Abril e maio são o período mais intenso para produtores de chá nas montanhas Wuyi. Ao cruzar a falha de Tongmuguan, avista-se a antiga e sinuosa trilha Minga. Seguindo-a, atinge-se uma aldeia oculta nas profundezas do cânion. É chamada de Tongmu e tem sido famosa pela qualidade de seu chá desde a dinastia Song. Como Liu Yu escreveu no clássico do chá, já na dinastia Tang, os melhores chás prosperam em árvores que nascem de pedras desgastadas, no alto das colinas, onde estão expostas a combinação exata de elementos. O chá só é excelente em regiões como Tongmu, com névoa e solo rochoso mineral. Diz-se que o mundialmente famoso chá Lapsang Souchong é originário daqui. Segundo moradores, só chá dos arredores da falha de Tongmuguan é Lapsang Souchong autêntico. Esta aldeia,
Aninhada entre montanhas e cercada por águas cristalinas, chama-se Xiamen. 200 anos atrás, este local era o maior mercado de comércio de chá no norte de Fujian. Na verdade, este riacho, o Dong, foi originalmente escavado para transportar o chá da região. Dizem que, naquela época, no auge da temporada do chá, a superfície do Dong não podia ser vista devido à quantidade de jangadas de bambu carregadas de chá. Depois de passar pelo Dong, o chá era levado pela trilha Minga. Dali, o chá seguia pelo rio Ganjiang até o rio Yongji, para ser transportado em caravanas terrestres até o Rio Amarelo, e então para a China Central e o resto do mundo. O Geoparque Global da Unesco do Condado de Taining larde algumas das paisagens mais deslumbrantes do mundo. A formação de Dansha é sismicamente ativo devido à interação entre a placa do Pacífico e a placa da Eurásia. Há centenas de milhões de anos, uma combinação de movimentos na crosta terrestre e erupções vulcânicas resultou na formação da Bacia Vermelha de Taining. Mais tarde, elevada pelos mesmos movimentos tectônicos que criaram o Himalaia e desgastada e erodida pela ação da água corrente ao longo de milhões de anos, esta maravilha natural surgiu. Os campos em terraços no condado de Jining estão situados ao pé do Monte Jinao, com vista para o Vale de Jinxi. As flores de lótus plantadas em camadas nesses campos são cultivadas não por suas raízes, mas por suas sementes, as quais, disse, eram outrora oferecidas como tributo à casa imperial. De fato, a sopa de sementes de lótus de Jining com tâmaras vermelhas é mencionada no romance chinês O Sonho do Pavilhão Vermelho, como uma bebida que o herói Jia Baoyu deveria consumir diariamente. Jining possui uma história milenar de cultivo de flores de lótus. Anualmente, os terraços produzem cerca de 4.000 toneladas de sementes de lótus brancas puras. Sobre as montanhas, Wuyi, é hora de explorar o interior de Fujian, uma terra de intrincadas construções de terra em formas quadradas e circulares. É também um lugar de tristeza, especialmente a terra natal dos Akas, com suas magníficas casas de tijolos vermelhos repletas de memórias há muito esquecidas. Longyan é o lar de uma antiga comunidade de Hakkas. Yongding abriga um famoso tipo de arquitetura tradicional conhecido como Tulu, ou edifício de terra, sendo o edifício Shongxi o mais famoso deles, cuja construção levou quase 80 anos para ser concluída. Orientado para o sul e disposto em 3 anéis concêntricos, como o interior de um tronco de árvore, o salão ancestral se eleva no centro. Cobrindo mais de 5.000 metros quadrados com 400 salas, este local abrigou, em seu auge, 600 pessoas. Os dísticos no portão exaltam as virtudes de trabalho árduo e economia dos ancestrais, e incentivam os descendentes a serem diligentes nos estudos e no trabalho. Passando para o condado de Nanjing, envolto em nuvens e névoa, vislumbramos um aglomerado de tulos.
Mais de 40 desses edifícios de terra, de várias formas, erguem-se ao pé da montanha. Dividida em duas por um riacho em forma de S, a vila de Taxá se assemelha um pouco ao símbolo do Yin-Yang, com os tulos servindo como os pontos. O tulo mais antigo daqui tem cerca de 400 anos. Durante a primavera e o outono, esses edifícios maravilhosos se destacam enquanto as pessoas homenageiam ancestrais que, vindos de terras distantes, transformaram o lugar árido em uma paisagem exuberante com essas incríveis construções. Embora geralmente considerados redondos, muitos tulos são, de fato, retangulares. Tem ambos os tipos. Os 5 edifícios foram dispostos de acordo com os antigos princípios do Feng Shui. E eles são bem espaçados e levam em consideração a encosta ondulante da montanha. Além de pitorescos, esses tulos são locais funcionais e confortáveis para se viver. Este é o edifício Wagi, o tulo retangular mais alto de Fujia. Sua diferença é a fundação invisível. Construído em um pântano, é sustentado por mais de 200 pilares de pinho. Talvez não fosse o melhor lugar para tal construção. Após 286 anos, ele permanece sólido e estável. Este local tranquilo, esta porção abençoada de terra entre o céu e a terra, foi onde o povo Aka escolheu se estabelecer. Mas, originalmente, tulos foram construídos para serem fáceis de defender, dando segurança ao clã. Com o salão ancestral no centro, o complexo tulo é composto por anéis concêntricos. Aqui, na vida diária e em qualquer atividade, as pessoas estão sempre conectadas aos seus ancestrais. O primeiro andar serve como cozinha. O segundo é usado para armazenar grãos. E o terceiro andar e os superiores são destinados à moradia. Nascidos na mesma família, todos parentes próximos, vivem sob o mesmo teto em harmonia. Os dísticos pendurados dentro do edifício Shonshi traduzem essa realidade de um clã vivendo junto, com cada um cuidando do outro. O povo Hakka viveu por gerações por estes valores atemporais. Valores que garantiram a sua sobrevivência ao longo de anos de guerra e caos, exílio e peregrinação. Valores de união e comunidade lindamente expressos nestes edifícios maravilhosos. No 15º dia do primeiro mês lunar, o desfile do dragão começa na cidade de Gutian, no condado de Liansheng. A cada ano, uma única família recebe a honra de confeccionar a cabeça e a cauda do dragão. O resto da cidade faz as outras partes do dragão. O resultado é um dragão realmente impressionante, por vezes com quase 1 quilômetro de comprimento. A vila de Shubi é um dos lares ancestrais dos Akas. Segundo os livros de história, os primeiros Akas vieram para cá das planícies centrais no final da dinastia Jin Ocidental, há mais de 1500 anos. Ao longo dos séculos,
esta terra tornou-se gradualmente o lar desses viajantes distantes. Hoje, em toda a China e, de fato, em todo o mundo, existem mais de 120 milhões de pessoas Hakka, muitas das quais conseguem traçar sua linhagem diretamente até esta humilde vila de Shubi. O Salão Ancestral Hakka, construído aqui em 1995, é um ponto focal espiritual para Hakkas do mundo todo. Diferente das casas de tijolos cinzentos da China antiga, as casas vermelhas do sul de Fujian dão mais cor à paisagem. Elas estão em Daimei, uma vila completamente cercada por água. As 276 antigas casas de tijolos vermelhos, construídas há mais de 500 anos, têm a mesma estrutura. Disse que o fundador da vila de Daimei foi Shen Xuan, um neoconfucionista da dinastia Song do Sul que defendia viver em harmonia com a natureza. As vigas dos telhados têm característica interessante. Inclinam-se e dividem-se em duas nas pontas, como a cauda de uma andorinha. Daí seu nome é cumes de cauda de andorinha. E, surpreendentemente, após séculos de terremotos e guerras, estas casas persistem, quase intactas. Em seguida, voaremos para o norte, sobre as montanhas do centro de Fujian, para ver outro lado desta maravilhosa província. Um mundo azul, muito diferente das montanhas e encostas verdes. Estaremos também em uma jornada através do tempo, voando para uma cidade antiga com uma história de 1000 anos para experimentar uma dança do leão única e depois sobre as montanhas até o mar. Voando através das nuvens e da névoa, chegamos à cidade de Wotong. Há 1300 anos, vilarejos começaram a tomar forma neste local. Os mais de 60 casas na cidade, com tijolos pretos e telhas cinzentas, foram construídas durante as dinastias Ming e Qing. A dança do leão chinesa é mundialmente famosa, mas enquanto a maioria das pessoas está familiarizada com a versão convencional, menos gente conhece a versão de Wotong que, em vez de ser executada por pessoas, utiliza bonecos. Os leões vêm em diferentes tamanhos. Os maiores superam 30 quilogramas, os menores chegam a 18. As cordas lhes dão um sistema nervoso virtual, permitindo-lhes agir como leões de verdade. Eles podem sentar, agachar, sacudir a cabeça, brincar com miçangas e até cuspir fogo. Tudo isso graças a esses enérgicos manipuladores, cuja magia literalmente dá vida aos leões. Em 2006, a dança do leão de cordas de Wotong foi listada como Patrimônio Cultural Imaterial Nacional. O Monte Taimou, com suas pedras estranhamente suavizadas pelo tempo, é uma obra-prima silenciosa, esculpida pela natureza ao longo de incontáveis eras. De acordo com os cientistas, 100 milhões de anos atrás, devido aos movimentos tectônicos, a crosta terrestre se partiu aqui, preenchendo-se com rocha derretida que resfriou e se transformou em granito. Mais tarde, as placas terrestres se moveram novamente, elevando o fundo do oceano e o Monte Taimou emergiu do mar.
Com sua grama, colinas e mar, este lugar parece ter tudo, formando seu próprio mundo em miniatura. Com sua longa costa sinuosa e incontáveis estuários, Fujian possui uma relação muito especial com o mar. Xia Pu, onde Xia significa belas nuvens e Pu designa um estuário. A temperatura média anual aqui é de cerca de 20 graus Celsius. Alimentadas pelo fluxo constante de água doce que desce o rio, estas águas não contêm muito sal, criando o ambiente ideal para uma cultura amplamente produzida desde a década de 1950, o kelp e o nori. Na verdade, 20% do kelp e do nori da China vem de Xia-Pu. Para quem tem sensibilidade para a beleza, cada minuto e cada segundo passados aqui são inestimáveis. A próxima etapa de nossa jornada nos leva ainda mais ao sul, a maior ilha de Fujian. Seguindo o rio corrente acima, mais uma vez voltamos no tempo para explorar o passado e o presente de um porto milenar. Em seguida, seguimos para um lugar que formou muitas figuras significativas na história deste país, finalizando na deslumbrante beleza natural de Fuzhou. Ilha de Pintan, também conhecida como Ilha de Aitan, é a maior da província de Fujian, localizada a mais de 120 quilômetros da cidade de Fuzhou e a apenas 68 milhas náuticas de Axinshu, em Taiwan. A ilha chinesa, um museu natural, exibe rochas geológicas por abrasão marinha como peças. A Baía de Pintan é um lugar de muitos ventos. Quase meio ano, tem vendavais incessantes aqui. O vento sempre foi um desafio na vila de Beigong. Por isso, moradores constroem casas com granito pesado e resistente. Na parte noroeste da ilha, duas gigantescas pedras de granito se erguem no mar sem limites e, com suas formas que se assemelham a velas, são apelidadas de Pedras das Velas Duplas. No passado, as pessoas só podiam viajar entre Fuzhou e Pintan de barco. Mas isso começou a mudar em 2010, com a construção da Ponte Transestreito de Pintan. 3 anos depois, em novembro de 2013, as comunicações Transestreito receberam um novo impulso, quando a construção da ponte rodoviária e ferroviária de uso duplo de Pintan teve início.
com ventos de força 7 soprando por mais de 200 dias ao ano. E castigada por ondas de até 9 metros, construir uma ponte através do estreito foi uma realização formidável. Por isso, os engenheiros que a criaram desenvolveram novos métodos de construção inovadores para tornar possível o que muitos pensavam ser impossível. Os construtores de pontes encomendaram um guindaste flutuante para levantar cargas mais pesadas e mais altas do que qualquer similar no país. Esta é a ponte rodoviária e ferroviária de uso duplo sobre o mar mais longa do mundo, com quase 17 quilômetros. Quando for aberta ao tráfego, será possível ir de Pinta na Fuzhou em apenas meia hora. Na foz do rio Minjiang ergue-se a Pagoda Luoxin, outrora conhecida como Pagoda da China. De longe, marinheiros estrangeiros sabiam que a China era a próxima escala. Há mais de 150 anos, Maowei deu origem ao primeiro estaleiro moderno e à primeira academia naval da China. Aqui, o sonho da China moderna de defesa naval moderna nasceu. Infelizmente, os primeiros esforços falharam. Em 1884, um esquadrão francês navegou pela foz do rio Minjiang e, apesar da resistência obstinada da nascente marinha chinesa moderna, provou ser impossível impedir a invasão. As esperanças de Maowei de reerguer a marinha Qing sumiram nas ondas, sob o olhar da pagoda inferior de Qing. A ilha Changsha já foi um banco de areia no rio Minjiang. Após a abertura dos portos do tratado no século XIX, a ilha tornou-se sede de muitos consulados, igrejas e hospitais estrangeiros. No final do século XIX, o governo Qing estabeleceu a alfândega nativa de Fuzhou, parte da alfândega de Fujian, encarregando-se da gestão do comércio exterior e da arrecadação de tarifas. Em meio à selva de concreto que é a Fuzhou moderna, ainda se podem encontrar muitos exemplos dos antigos e tradicionais estilos arquitetônicos. As 3 vias e 7 becos estão localizados no centro de Fuzhou. Surgindo na dinastia Jin, evoluindo nos períodos Tang das 5 dinastias e consolidado nas dinastias Ming e Qing, era o lar desejado por todos os influentes. Partindo da rua Nan'ao, no sentido norte-sul, havia 3 vias a oeste e 7 becos a leste. Este emaranhado intrincado de becos abriga mais de 200 construções antigas, levando alguns a apelidá-lo de fóssil vivo do ambiente construído chinês. Foi o lar de diversas figuras famosas na história chinesa, incluindo Lin Zhuxu. A campanha anti-ópio da dinastia Qin e Yanfu, o iluminista são marcos cruciais.
No entanto, os 2.200 anos de história de Fuzhou não são vistos apenas em suas antigas relíquias, pois parte dela ainda está muito viva. A história das figueiras de Bengala em Fuzhou remonta à dinastia Tang, atingindo seu apogeu na dinastia Song do Norte. Naquela época, as autoridades locais incentivavam o plantio de árvores, tendo como principal defensor Zheng Buyu, então magistrado de Fuzhou. Uma árvore não faz floresta, exceto a figueira de Bengala. Rindo adulta, estar sob ela é como uma pequena floresta. Elas também vivem por muito tempo. Esta grande figueira de Bengala tem quase 1000 anos de idade, com seu tronco medindo 3 metros de diâmetro, tão largo quanto 6 pessoas de braços estendidos, unindo as mãos em círculo, e é grande o suficiente para fornecer sombra para quase 1000 pessoas. Não admira seu apelido, figueira número 1 de Fuzhou. Devido à abundância dessas árvores, Fuzhou foi apelidada de Cidade das Figueiras de Bengala. Em seguida, é hora de seguir para a terra natal de uma senhora muito especial, a deusa Mazu. É uma jornada que nos levará ao início da Rota da Seda Marítima, a um ponto de encontro de diversas culturas, e a uma cidade renomada por um produto perfumado com significado espiritual especial, o incenso. Da ilha Meijao mede menos de 10 quilômetros por 1,300. Pequena, mas sagrada terra para milhões de devotos de Mazu no mundo. Os mais de 5.000 templos de Mazu ao redor do globo podem todos traçar suas origens até esta ilha. Nascida no século X e crescendo na ilha Meijou, Mazu nasceu Lin Mo. Íntegra e moral, ela morreu aos 28 anos, resgatando alguém no mar. Nos últimos 1000 anos, 14 imperadores lhe conferiram títulos de nobreza. Com o passar do tempo, na mente das pessoas daqui, Mazu transformou-se gradualmente em uma deusa do mar. Em 2009, a crença e os costumes de Mazu foram listados como patrimônio cultural e material da humanidade. Agora continuamos nosso voo para o sul, ao longo da costa, o que nos leva à pagoda Liu Sheng, na Baía de Quanzhou. Pagoda Liu Sheng, dinastia Song. A pagoda budista que, por séculos, prosperou o porto marítimo ao guiar marinheiros em segurança. Nas dinastias Song e Yuan, Quanzhou sempre foi considerada o ponto de partida para qualquer expedição ultramarina. Distâncias da China ao exterior eram sempre calculadas, com base em Quanzhou. Naquela época, Quanzhou era literalmente a porta da China para o mundo. O porto de Quanzhou existe há mais de 1.300 anos. Todo ano, antes da partida de navios comerciais, oficiais do governo iam ao Monte Juru. Rezavam por ventos de noroeste para acelerar viagens no outono e de sudeste para um retorno seguro na primavera e verão.
Mais de 800 anos atrás, este próspero porto comercial era uma floresta de velas e mastros. A ponte de Anping tem 2.255 metros por 3,8 metros. Esta é a mais longa ponte de pedra antiga ainda existente, de granito e 361 pilares. Agu Hu, príncipe comerciante, iniciou a ponte e ficou o mais rico de Anping pelo comércio exterior. Quando Weng Wu sugeriu pela primeira vez a construção da ponte de Anping em 1138, o porto de Qianzhou estava em plena efervescência, atraindo pessoas de todo o mundo que pisavam nesta ponte. Diversos povos e comerciantes de vários continentes acorriam a este local em busca de chá, porcelana, seda e especiarias. A rua a oeste de Shenzhou começou a florescer no início da dinastia Ming. Ela continua movimentada como antes. O templo Kaiyuan foi construído na dinastia Tang e tem uma história de mais de 1.300 anos. Testados por terremotos e tufões, os 2 pagodes de pedra da dinastia Song, que ficam dentro do templo, ainda se mantêm de pé hoje como símbolos duradouros da antiga Qianzhou. Em tempos antigos, este era um reino budista com suas ruas apinhadas de santos e homens sagrados, segundo Jushi, o pensador neoconfuciano da dinastia Song do Sul. E, até hoje, este dístico escrito pelo mestre Yi, um monge eminente, ainda pende no Salão dos Reis Celestes no Templo Kaiyuan. Não muito longe do Templo Kaiyuan, encontra-se a Mesquita Qingjing, uma das mais antigas da China, construída em 1009 por mercadores árabes muçulmanos. A enorme cúpula sobre o salão, imitando Mesquita de Damasco, Síria, feita em 1604, foi destruída por terremoto. 400 anos depois, em 2007, o Sultanato de Omã doou dinheiro para sua reconstrução. Durante a dinastia Yuan, o número de países e regiões com relações comerciais com o porto de Zhengzhou atingiu quase 100. Marco Polo elogiou Zhengzhou como cidade de luz devido à sua grande diversidade. O condado de Yongchuan, possivelmente o lugar mais fragrante da Terra, produz cerca de 1/4 do incenso do país. No período final da dinastia Ming e início da dinastia Qing, os descendentes de um comerciante de ascendência árabe chamado Pu vieram de Qianzhou para Yongchuan para escapar da agitação na cidade, trazendo consigo algo que trouxe prosperidade ao condado desde então, o conhecimento para fazer incenso. Hoje, os descendentes da família Pu ainda vivem aqui, perpetuando o artesanato pelo qual são famosos há muito tempo. Antes da dinastia Ming, esta escultura rupestre fazia parte de um magnífico templo taoísta que, mais tarde, foi destruído por um incêndio, restando apenas a estátua. Esculpido em um enorme rochedo, Lao Tse tem contemplado a cidade abaixo dele sozinho por mais de 1000 anos, testemunhando muitas mudanças. Não menos importante, a transformação de Qianzhou na cidade mais aberta, vibrante e próspera do país, que desfrutou de uma era de ouro que durou até 1492. No ano da chegada de Colombo à América, o imperador Min Wu proibiu o comércio marítimo da China com o mundo.
Começaremos a fase final da viagem com visita a uma romântica cidade costeira. Em seguida, partiremos para o berço de um chinês expatriado, buscando compreender a fonte de seu patriotismo. Finalizaremos no terminal portuário, um porto próspero para o futuro da cidade. A Ponte Yan'u, em Xiamen, é o lugar perfeito para realizar um milagre e descobrir como é dirigir sobre a água. Com 5 metros de altura mínima, dirigir nesta ponte dá a sensação de deslizar sobre as ondas do mar. Atrás da ponte, erguem-se as torres do Estreito de Chamet, ou Gêmeas. As Torres Gêmeas, imponentes no bairro antigo de Xiamen, tornaram-se marcos modernos. Disse que cada andar das torres foi concluído em apenas 4 dias. As pessoas vêm aqui para vivenciar algo que certamente acelera o coração. Uma caminhada nas nuvens a 300 metros de altura, com uma cidade cheia de vitalidade sob seus pés. Xiamen, ou Ilha Ludao, recebeu esse nome pois garças reais nidificavam lá antigamente. É um lugar muito diferente hoje, uma cidade jovem que vive a vida em ritmo acelerado. A cidade preserva seu romance e charme do velho mundo, algo que nunca muda. A Rua Zhongshan é uma via muito conhecida, presente em diversas cidades da China. A maioria das ruas Zhongshan está no centro das cidades, e muitas foram nomeadas nos anos 20 e 30 do século XX. A Rua Zhongshan, em Xiamen, é a rua comercial mais antiga da cidade. Ela se estende por 1,2 quilômetros até o mar. A Ilha Gulangu é separada de Xiamen por apenas 600 metros de largura do rio Luzhong. Uma pequena ilha de menos de 2 quilômetros quadrados abriga quase 100 vilas espalhadas por toda a sua extensão. O design da cúpula vermelha do edifício Bagua assemelha-se ao de uma mesquita tradicional. Jardim Shuzhuang, feito em 1913. Como em Jardim Costeiro, água do mar é parte essencial do projeto. A Rocha da Luz Solar, também conhecida como Rocha Wing, é o ponto mais alto da Ilha Gulangu. Quase todos os navios que chegam e partem do porto de Xiamen conseguem avistar a estátua de Zheng Chenggong ao passar pela Ilha Gulangu. Em 1641, Zheng Chenggong estacionou tropas aqui. O comandante, que desejava derrubar a dinastia Qing para restaurar a dinastia Ming, colocou este local sob a administração do distrito de Suoming, cujo nome significa ter a dinastia Ming em mente. No fim da dinastia Qing, na era republicana, este lugar virou uma concessão estrangeira chinesa. Abriga consulados de mais de 12 países. Kulangsu, assentamento internacional, foi listada como Patrimônio Mundial em 8 de julho de 2017.
Voando para o norte, através do mar da ilha de Xiamen, chegamos à Vila Escolar de Gemei. Em 1913, Chen Jiajing, que iniciou seus negócios em Singapura, fundou a escola primária de Gemei em sua cidade natal. Ele estabeleceu 17 escolas, de jardins de infância a faculdades, em sua terra natal. Por isso, o local é conhecido como Vila Escolar de Gemei. Chen Jiajing fundou a Universidade de Xiamen. Chen Jiajing fundou e financiou 118 escolas, tanto em seu país quanto no exterior. Atualmente, ainda há mais de 100 mil pessoas estudando nessas escolas. Até hoje, Chen Jiajing é respeitosamente chamado de mestre neste local. Sua reputação alcançou as estrelas. Em algum lugar no espaço, há um asteroide chamado Chen Jiajing, uma homenagem adequada a esta estrela da educação. Gigante cargueiro logo chega ao porto. Com sua chegada, o porto vazio ganha vida. Felizmente, este porto é quase todo computadorizado. Carga e descarga contínuas aqui. Isto não é ficção científica, mas uma cena real no terminal de contêineres Xiamen Ocean Gate. O que torna tudo isso possível é a inteligência artificial. A indústria apelida o cais de Terminal Fantasma. Graças ao terminal Xiamen Ocean Gate, houve 25% de economia de energia e 20% mais produtividade, com 70% menos trabalhadores. No passado, veleiros partiam daqui, marcando o início de uma era gloriosa no comércio marítimo. Hoje, a Rota da Seda Marítima está prestes a anunciar a chegada de uma nova era de ouro, conectando Fujian ao resto do mundo. Obrigado.